Vamos para mais um dia de SSI, hoje começando com o professor Daniel Cordeiro. E vocês querem a introdução que o Daniel fez ou uma introdução Globo Repórter? As duas? Para comparar? Ok, então vamos para as duas. Eu vou tentar imitar o Daniel falando... Pode, professor? Pô, eu não sei se eu vou saber imitar direito. É verdade, você tem que corrigir as provas, né? Não, eu vou ler normal. Não, professor, agora eu fiquei com medo. Iniciação científica. O quê? Por quê? Como? Quando? Essa é a Bruno, não Daniel, tá? Deixando claro aqui. E agora a Globo Repórter. Iniciação científica. Onde andam, o que comem, o que fazem. E é isso, gente. Eu só queria começar aqui apresentando, então. Seja bem-vindo, professor. A palavra é toda sua. E é isso, gente. Obrigado, Bruno. Agora eu fiquei muito curioso para saber como iam me imitar. Você vai ter que fazer essa imitação depois. Eu te dou um salvo-conduto sobre sua nota. Bom dia para todo mundo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Semana de Sistemas de Informação, falando sobre algo que, para a gente, para nós professores, é muito, muito importante, que é pesquisa científica e o que vocês podem fazer com pesquisa científica agora, enquanto vocês estão na graduação. Então, meu passador não está funcionando. Deve estar faltando foco em algum lugar. Agora sim. Bom, então, para quem não me conhece, sou Daniel Cordeiro, sou professor aqui do curso. E eu coloquei aqui 3 aspectos da atuação dos professores do curso que talvez vocês não estejam habituados ainda, principalmente se vocês ainda estão numa etapa do curso que é a etapa inicial. Então, eu sou professor do curso de Sistemas de Informação, então eu sou professor aqui da universidade. De forma geral, eu ministro as disciplinas de COO, né, Computação Orientada a Objetos, Sistemas de Informação Distribuídos e Engenharia de Sistemas de Informação. Então, dessas disciplinas de distribuídos, Engenharia de Software e COO. Então, essa é a minha atuação como professor, é a atuação que vocês estão acostumados, talvez vocês já tenham tido contato, estou vendo aqui um monte de alunos meus já, então vocês já tiveram contato com isso, mas os professores da universidade não fazem só isso, a gente atua em 3 linhas diferentes, 4 se você contar a administração da universidade, mas tem 3 linhas aqui que são a nossa atuação para a sociedade. Então, essa de professor, nós fazemos o que a gente chama de extensão, que são essas atividades onde a gente tenta levar para fora da unidade, para fora do curso, conhecimento. E aí eu sou o patrono do Code Lab, então essa apresentação foi criada no contexto das atividades desse grupo de extensão chamado Code Lab. Vocês já tiveram uma apresentação sobre o Code Lab, ou de alguém do Code Lab, acho que ontem. E a gente faz pesquisa científica. Então, eu sou pesquisador da área de computação de alto desempenho. Então, eu realizo pesquisas científicas dentro dessa sub-área da computação. Então, a gente tem a computação dividida em diversas sub-áreas, né? Sistemas de informação é uma grande sub-área da área maior de computação, e eu trabalho nessa área que a gente chama de computação de alto desempenho. Então, a gente faz pesquisa, a gente faz extensão e a gente faz ensino, mas talvez vocês conheçam só esse lado ensino. E aí, quando a gente faz pesquisa em nível de graduação, o que a gente quer dizer com isso? Então, eu trouxe aqui as definições do que a universidade define como iniciação científica dentro desse programa que a gente chama de Programa de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da USP. Então, a gente tem esse programa, esse QR Code aponta para esse link aqui, mas eu vou deixar depois a apresentação com vocês. Mas o objetivo desses programas é propiciar aos alunos de graduação a aprendizagem do método científico e de técnicas de sua área de atuação por meio do desenvolvimento de um projeto de pesquisa. E na Universidade de São Paulo, quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando de um projeto de iniciação científica tradicional, que é esse que a gente faz pesquisa básica ou aplicada para produzir conhecimento. Então, a ideia da universidade, quer dizer, a universidade não é um local só de passagem do conhecimento, não é só de ensino, onde o professor que conhece alguma coisa,
ensina para os alunos que estão querendo aprender alguma coisa. A gente produz conhecimento novo também, a gente faz coisas novas, a gente tem... trabalha em problemas que ainda não foram resolvidos ou em técnicas diferentes de resolver esses problemas e compara e aplica isso que a gente chama de método científico. E a gente tem também projeto de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, que é o desenvolvimento, aperfeiçoamento, o estudo da viabilização de produtos, protótipos, processos, serviços. Então, a gente tem esse caráter que está ligado à inovação, de certa forma. Essas duas coisas estão ligadas, essas duas coisas andam juntas. Então, quando eu falo que a gente está fazendo pesquisa científica, a gente está fazendo a inovação ou em ciência básica ou em processos e produtos. Então, por isso que a gente lida com essas coisas de uma única forma. Por que isso é legal? Né? Por que a gente deveria pensar em fazer isso durante a nossa graduação? Quer dizer, a universidade é o espaço para a gente fazer isso. É o espaço para a gente inovar. É o espaço para a gente fazer coisas novas. Então, e essa oportunidade talvez seja a única na carreira de vocês. Essa oportunidade de aprender o que é pesquisa científica e aprender como realizar esse tipo de pesquisa. Isso é uma habilidade que vai ser importante para vocês, não importa que tipo de carreira vocês vão seguir depois. Essa habilidade de aprender, de pegar um problema difícil, conseguir delimitar bem esse problema, estudar o que quer que seja que você precisa para estudar aquele problema, para atacar aquele problema, propor uma abordagem de resolução daquele problema, resolver, avaliar se aquele problema, se aquela abordagem que você propôs é boa ou não, os resultados foram legais, não foram legais, etc. Isso vocês vão usar na carreira de vocês, independente do tipo de carreira. Quer dizer, uma coisa que a gente faz em sistemas de informação é resolver problemas. A gente resolve problemas os mais variados possíveis. A gente resolve esses problemas usando um conjunto de ferramentas diferentes, que são as ferramentas que sistemas de informação dá para a gente. São as ferramentas da computação, são as ferramentas de entendimento da área da administração, economia, quer dizer, essas ferramentas são as coisas que a gente vai aplicar para resolver o problema dos outros. Mas aí, o grande lance é que a iniciação científica faz a gente parar para pensar um pouco como resolver esses problemas. Mas como resolver problemas, não problemas do dia a dia do desenvolvedor, não é o problema de, olha, como é que eu faço para implementar não sei o quê, como é que eu faço para aprender tal ferramenta. Não, são problemas um pouco mais complicadinhos, assim, eles são mais profundos, eles estão ligados à ciência básica. Problemas da computação, problemas de sistemas de informação. Então, permite experimentar, fazer iniciação científica também te permite ter contato com essa outra carreira. Então, a gente tem a carreira na indústria, que é essa carreira que a maior parte das palestras da Semana de Sistemas de Informação está trazendo para vocês, está trazendo alguns problemas dessas carreiras, da carreira na indústria, o que é importante. Nossa indústria é muito ampla, a gente pode atuar em qualquer área, em praticamente todas as áreas da indústria, né? Você pode trabalhar com desenvolvimento numa empresa que faz desenvolvimento de software, mas você pode trabalhar com desenvolvimento, sei lá, numa rede de supermercados. Então, esses lugares têm problemas diferentes e a gente pode atuar em todos eles. Mas tem um certo tipo de problema. A gente vai atuar como desenvolvedores para entender o negócio e ver como é que a gente melhora aquele negócio, ajuda o cliente a conseguir ter mais lucro ou atingir os objetivos dele. Na carreira de pesquisa é um pouco diferente. A gente está interessado no problema em si. Olha, vamos avançar o conhecimento da sociedade em determinado aspecto e ver o que a gente consegue fazer dentro daquele problema, dentro daquele negócio que a gente está se propondo. É uma carreira diferente. E ser é uma oportunidade de experimentar ela. Bom, pode ser que, quando eu entrei na graduação, eu não estava esperando fazer pesquisa científica. Tudo bem, mas a oportunidade está aqui. Existe essa área que talvez você não conhecesse. Você pode fazer, não tenho certeza se eu quero fazer mestrado ou não. Mas fazer EIC é uma forma de você ter certeza. Você vai lá, tem acesso experimenta esse tipo de problema diferente e vê, puxa, isso daqui é mais legal do que eu imaginava, vou fazer um pouquinho mais, vou fazer um mestrado. Isso daqui realmente não é minha praia. Aí, beleza, vai fazer estágio, vai seguir a carreira na indústria, não tem problema. E aí, essa carreira de pesquisador é uma carreira que é bastante diferente. É uma carreira, aqui o item 3, está escrito que o lado de pesquisa da universidade funciona como uma grande multinacional. E não é exagero. Quando a gente fala em fazer pesquisa científica e avançar o conhecimento da sociedade, significa
ir atrás de trabalhos que estão sendo desenvolvidos em todos os cantos do mundo sobre uma determinada área, aprender sobre esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos naquele momento. Então, a gente tem vários grupos de pesquisa espalhados no mundo inteiro que estão trabalhando em áreas parecidas, correlatas, mas em coisas diferentes. Então, a gente tem contato com essa produção desses outros lugares, aprende como eles estão fazendo, aprende o que eles estão fazendo. A gente pode fazer isso lendo artigos científicos, né, que são a forma de divulgação que a gente tem de pesquisa científica por escrita, esses artigos são publicados em conferências internacionais ou periódicos. A gente vai lá e lê, aprende, mas, de novo, é conhecimento que está na fronteira do conhecimento, são coisas que estão sendo inventadas por essas outras pessoas, nesses outros lugares, neste momento. Ou a gente pode ter contato com essas pessoas também. A produção de conhecimento é uma atividade que é colaborativa. A gente, como pesquisadores, e eu me incluo, mas vocês podem ter certeza, todos os professores de vocês fazem isso, têm contatos com pesquisadores de outros lugares do mundo, onde a gente trabalha junto e de forma frequente. A gente se junta para resolver problemas que são interessantes para a gente, que a gente tem interesse em trabalhar, a gente se junta para fazer isso. A gente se junta em nível institucional, aqui no nível da USP, então a gente tem projetos de pesquisa que são feitas com pesquisadores de dentro da EASH, com pesquisadores da EASH e outras unidades da USP. Isso acontece no nível nacional, a gente trabalha com pesquisadores de outras universidades, de outros estados do país, e isso funciona também em nível internacional. A gente trabalha diretamente, tem reuniões, conversas, visitas técnicas, em que a gente vai para o exterior, ou pesquisadores do exterior vêm para cá, para a gente trabalhar junto num determinado problema que a gente não sabe resolver. Então, fazer pesquisa científica é uma oportunidade de trabalhar com pessoas de outras unidades, de outros estados, de outros países, e ter uma experiência multinacional, que é um negócio que é bastante enriquecedor. Aprender como as pessoas trabalham em outros lugares é muito, muito legal. E um projeto de C mostra para a gente como lidar com o desconhecido. Quando a gente está fazendo pesquisa científica na fronteira do conhecimento, significa, eu vou pegar um problema difícil e vou tentar fazer o que eu conseguir sobre aquele problema. Às vezes eu vou lá e consigo, olha, inventei um algoritmo novo, um método novo, implementei algo que resolve esse problema melhor do que já existia, ou pode ser que a gente chegue no desconhecido, o desconhecido significa também risco. Pode ser que eu me enfie num determinado problema, chegue no final e diga assim, eu não sei resolver esse problema, ou eu não consigo resolver esse problema do jeito que eu queria, ou a solução que eu propus é pior do que a solução que já existia. E tudo bem. Mas o lance todo é como que você lida com isso. Você pegar um problema difícil, avaliar, se você não conseguiu resolver, pensar o porquê que eu não consegui resolver. Bom, eu não consegui resolver porque tem esse outro problema aqui que está em aberto, e na verdade eu não tinha visto isso como um problema antes, então eu tenho que resolver esse problema primeiro. E aí a gente troca um pouco o rumo do projeto para resolver esse outro problema, enfim. Isso é muito legal, né? Acho que a gente, talvez o negócio é pensar um pouquinho assim, o que a gente quer fazer com esse conhecimento que a gente está adquirindo durante a graduação? O que eu posso fazer com esse conhecimento? Uma coisa, e é um objetivo, e tudo bem, esse objetivo é, eu quero ganhar dinheiro. Beleza. É um objetivo justo, honesto, se dedica para a indústria, provavelmente a área financeira é uma boa área para conseguir fazer isso, beleza. Agora, tem outras coisas que a gente consegue fazer. Se a gente pensar na computação e em todas os grandes avanços da computação, a gente tinha pesquisa científica por baixo. Ainda que esteja relacionado com empresas. Todas as grandes empresas, se você pensa numa grande empresa da nossa área, tem um componente de pesquisa científica sendo realizada lá dentro. Pesquisa de base mesmo, não desenvolvimento de produto novo. Pesquisa científica. A Microsoft tem a Microsoft Research, a IBM tem a IBM Research, o Google não tem um nome, a equipe de research deles, mas tem várias pessoas trabalhando com pesquisa pura, tem cientistas trabalhando lá, ou professores universitários que fazem pesquisa na universidade, que fazem pesquisa dentro do Google também. Todos os grandes problemas requerem
soluções que são inovadoras e que não são triviais e que a gente precisa experimentar e que a gente precisa fazer. Se você pega... e não é à toa isso. Essas empresas estão onde estão, essas que eu citei, que são as grandes da nossa área, estão onde estão, porque elas se antevêm aos problemas e necessidades fazendo pesquisa científica, então estudando ali, tentando ver como lidar com o desconhecido e criando novas oportunidades de atuação com essa pesquisa. Ainda que as pessoas que fazem desenvolvimento dentro dessas empresas, mas muitas delas fazem... muitas delas têm treinamento de pesquisador. Google, Microsoft, IBM, as grandes, contratam muitos pesquisadores que já fizeram doutorado. Não é à toa, é porque eles precisam. Então, fazer iniciação científica nesse momento que vocês estão agora é uma oportunidade de ver como é que essas pessoas, como é que essas empresas, ou como é que pesquisadores trabalham com questões dentro desse negócio do desconhecido. Sem contar que é uma oportunidade de devolver à sociedade algo de diferente, né? Você está avançando o conhecimento da sociedade. A gente faz essa pesquisa científica para depois divulgar amplamente os resultados para outros desenvolvedores, para outros pesquisadores, para a sociedade de forma geral. E aí eu falo sociedade no sentido amplo mesmo. Acabei de falar, esse negócio aqui é multinacional. Quando eu escrevo um artigo científico em inglês e publico em algum lugar, eu sei que pesquisadores de outros países vão ler o que está sendo feito aqui na EASH e vão aplicar e incorporar isso nas suas pesquisas e no seu trabalho. Isso é muito, muito legal, assim. Então, é algo que, de novo, vai ser útil se você quiser fazer pesquisa científica e vai ser útil se você não quiser fazer pesquisa científica também. Ou seja, por que não? Por que não fazer IC? É isso que talvez vocês tenham que se perguntar, né? Como é que a gente faz isso? Se eu falei assim, bom, então beleza, me convenci de que eu deveria experimentar, pelo menos experimentar um pouquinho de pesquisa científica antes de sair da universidade. Eu coloquei, deveria ter escrito, talvez esteja daqui para frente. Já volto num ponto aqui. Mas, então, me convenci que eu tenho que fazer iniciação científica. Como é que eu faço isso? Então, o primeiro passo é optar pela IC, né? Nesse contexto que a gente tem, onde estágio paga muito, a opção pela IC não é uma opção que você vai fazer pelo dinheiro, é uma opção estratégica para a tua carreira, é para fazer alguma coisa de diferente. Então, fazer estágio e fazer IC, ambas as opções complementam a sua formação, mas a escolha não deve ser só baseada na remuneração. Então, o ponto é que o retorno a médio e longo prazo de uma formação sólida é invariavelmente maior do que a remuneração temporária de qualquer estágio ou mesmo de qualquer IC. Não é o projeto que vai te trazer alguma coisa, mas é o fato de você ter aprendido, estudado, entendido metodologia científica, saber como que você vai conseguir aplicar isso depois em outros contextos, é que vai fazer você um profissional melhor, uma pessoa melhor, e esse é o conhecimento que é reutilizável. O segundo passo é escolher o orientador. Então, a gente tem o site oficial do curso, eachosbr/SI, onde lá tem a lista de todos os professores do curso, e nessa lista, junto com o nome dos professores, tem outras informações importantes, como a descrição do que cada professor faz. Então, no site de SI tem uma lista com quais são os tópicos, quais são os interesses de pesquisa de cada um desses professores. Então, a ideia é falar assim, bom, eu quero fazer IC. Então, eu quero fazer IC, eu quero trabalhar num projeto de pesquisa legal, fazer uma contribuição interessante. Em que projeto? Com quem? Né? Então, eu olho o site e falo assim, puxa, eu adoro trabalhar com dados. Então, a gente tem vários professores que trabalham com ciência de dados no dia a dia deles. Eu adoro trabalhar com dados do ponto de vista de modelagem de dados. Então, a gente tem professores que trabalham com modelagem, com ontologias, com não sei o quê. Eu adoro essa ideia de computação de alto desempenho. Então, tem o Daniel aqui, que trabalha com computação de alto desempenho, vou lá falar com ele, perguntar o que ele está fazendo, se ele tem uma oportunidade de iniciação científica agora, para ver o que é que eu poderia fazer. Então, além disso, a gente tem um negócio chamado Currículo Lattes, que você já deve ter ouvido falar, que é o currículo oficial de todos os pesquisadores brasileiros. E no Currículo Lattes tem a lista dos artigos e projetos e o que a gente está fazendo. Então, é uma forma também de você olhar um professor e falar assim, puxa, eu queria muito trabalhar com o Daniel, mas eu não sei se o que o Daniel faz. O Daniel fala esse negócio de computação de alto desempenho, sei lá o que é isso,
não sei do que ele está falando exatamente. Então, você pode ir no meu currículo Lattes, ver a lista das minhas últimas publicações, dar uma lidinha. Provavelmente você não vai entender nada e tudo bem, mas você fala assim, olha, eu não entendi, mas gostei, queria entender. Então, aí eu vou atrás. Ah, não entendi e não gostei. Bom, aí beleza. Então vai atrás de outro professor. Cara, a gente tem professores em todas as áreas, praticamente. Vocês estão numa unidade que é muito, muito diversa e muito rica em termos de áreas de atuação dos professores. E o terceiro passo é conversar com a gente. Então, se tem uma coisa que o professor gosta, é de falar sobre sua pesquisa. Se vocês começarem a perguntar sobre pesquisa dos professores durante uma aula, é capaz do cara passar a aula inteira falando de pesquisa. Não façam isso, estou brincando. Mas a gente gosta muito, porque a gente escolheu isso para a vida, entendeu? No fundo, quando eu falo assim, olha, iniciação científica é uma opção, pesquisa científica é uma opção de carreira, e IC é uma opção de vocês experimentarem essa carreira, os professores com quem vocês têm contato, todos são pesquisadores. Essa é uma das grandes diferenças da Universidade de São Paulo. Todos têm, em pesquisa científica, a sua área de atuação, provavelmente principal. Então, você começa a conversar com o cara, é claro que o cara vai gostar de falar do que ele está fazendo, porque a gente escolheu isso para a vida. Né? Assim, é a nossa profissão, a gente adora falar. O quarto passo é eu pensar assim, qual que vai ser a minha estratégia para fazer essa iniciação científica? Eu quero fazer isso de forma integral, em tempo integral ou não? Quero me dedicar a isso com financiamento externo ou não? Então, iniciação científica é um trabalho que a gente entende que é um trabalho extra que vocês estão fazendo e que, portanto, merece ser remunerado. E a gente tem algumas opções de remuneração. Bom, a primeira opção é a não remuneração, que a gente chama de ser voluntária. Olha, eu já faço um estágio, já estou engajado com outra coisa, eu não disponho de todo o tempo que eu gostaria para fazer de iniciação científica, mas eu gostaria de ter experiência mesmo assim. Então, você pode fazer isso que a gente chama de iniciação científica voluntária. Você não recebe bolsa, porque você já está trabalhando, mas você tem a experiência completa de iniciação científica. E aí a gente tem algumas opções de financiamento, que é bom a gente ficar mais ou menos atento para saber, bom, se o meu objetivo é fazer isso e eu quero ser remunerado, porque eu acho justo ser remunerado pelas 40 horas por mês que eu vou investir nessa iniciação científica, a gente tem como opções, primeiro, as bolsas PIBIC e PIBIT do CNPq, que tem chamadas em abril e maio de cada ano. É um tipo de bolsa em que você já conversa com o seu orientador, você e o seu orientador escrevem um projeto e submetem esse projeto para o CNPq. O CNPq e os avaliadores do CNPq vão analisar isso, vão analisar esse projeto e, em função do orçamento, decidir se pode financiar você ou não. A gente tem as bolsas PUB da Universidade de São Paulo. A chamada acontece geralmente em maio, os professores começam a se organizar para escrever os projetos. A lógica é um pouquinho diferente. O professor propõe um projeto de pesquisa e as pessoas aplicam para esse projeto, é quase como se fosse um anúncio de emprego. Eu digo assim, olha, eu gostaria de trabalhar com pesquisa nesse projeto, nessa área. E aí, se você tem interesse, você aplica para aquele projeto e depois tem um processo de seleção dos alunos. E a gente tem as bolsas de IC da FAPESP, que eu queria falar aqui com um carinho um pouquinho especial. Então, a FAPESP, para quem não sabe, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É uma agência governamental que financia a pesquisa científica. E qualquer aluno com um professor, então, se você procura o seu professor, vocês têm um projeto muito bom, um projeto de pesquisa científica interessante. Vocês podem, a qualquer momento do ano, enviar esse projeto para a FAPESP e pedir para a FAPESP financiar uma bolsa de iniciação científica para vocês. A bolsa de iniciação científica da FAPESP, ela é mais prestigiosa, o que significa que é um pouco mais concorrida, mas é melhor remunerada também. A bolsa de iniciação científica da FAPESP te dá um salário, né, um valor mensal, e te dá também um extra para você gastar com o seu projeto de pesquisa. Eu preciso comprar, eu preciso fazer uma viagem porque eu tive um artigo aceito em algum lugar. Então tem um dinheiro extra ali para a gente poder financiar esse tipo de coisa, o que é bem legal. É isso que a gente chama de reserva técnica. E a bolsa da FAPESP dá acesso a algo que a gente chama de Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior, ou BEP. O BEP é um financiamento da FAPESP para que um aluno de iniciação científica que tem bolsa da FAPESP possa fazer parte da sua iniciação científica num grupo de pesquisa no exterior. Essa é basicamente a única forma... meu tempo está acabando. Essa é a única forma que os pesquisadores têm, que a gente tem, de financiar uma ida para o exterior
para vocês, para os alunos, para fazer pesquisa científica. Mas a gente só pode pedir uma BEP se você já tem uma bolsa FAPESP antes. E para ter uma bolsa FAPESP, se ela dá mais dinheiro e é mais prestigiosa, significa que é mais concorrida. Então, o projeto tem que estar melhor pensado, o currículo do aluno tem que ser bom, do professor tem que estar adequado com aquele projeto de pesquisa, tem toda uma série de fatores ali que a gente tem que pensar. Mas essa é uma oportunidade real, boa e das melhores, assim, só o estado de São Paulo tem, até onde eu saiba, da gente poder fazer pesquisa científica no exterior durante a graduação. Normalmente, esse tipo de oportunidade é reservada para alunos de doutorado. Então, é um negócio que a gente tem que aproveitar. Quando fazer a iniciação? Então, eu recomendo para alunos a partir do segundo ano. O primeiro ano é muito conturbado, a gente está aprendendo muita coisa, mas a partir do segundo ano é possível fazer iniciação científica. A grade horária do curso de SI alivia, entre aspas, né, a carga de cursos no último ano. Então, a grade horária é feita para que no último ano você tenha tempo de fazer coisas e experimentar coisas diferentes. Então pode ser o estágio, mas pode ser uma iniciação científica também. A gente tem um projeto novo da EASH, que me fugiu o nome agora exatamente da sigla, mas é uma forma de você até acelerar o ingresso no mestrado. Então fazer uma iniciação científica no último ano é um jeito de você já começar a preparar um mestrado, se você tiver interesse em fazer mestrado também. Quanto mais para o final do curso, maior a chance da IC te preparar para um mestrado ou um doutorado direto, porque com mais conhecimento, mais legal pode ser o projeto que você vai fazer. Uma coisa é um projeto para um aluno de segundo ano, que ainda está aprendendo, sei lá, COO, está no início da carreira dele de programador. A outra coisa é um cara que já tem toda a bagagem, praticamente toda a bagagem do curso. E aí você pode pensar em projetos de pesquisa mais avançados, mais inovadores, mais ousados, por assim dizer, para a gente fazer um projeto de pesquisa bem mais legal. Então, mas quanto mais no começo, maior a chance de você ter experiências do tipo. Pode acontecer de você chegar e falar assim, olha, queria muito fazer computação de alto desempenho. Aí você veio trabalhar comigo e fala assim, não gostei. E tudo bem. Né? A graduação tem que ser um momento de experimentar. É um momento de ir, tentar, fez o negócio, não gostou, troca, tenta outra coisa. É um momento que a gente tem mais flexibilidade na nossa carreira para experimentar coisas diferentes e descobrir aquilo que vocês gostam. Então, vale a pena. Opa, parou de funcionar o meu. Obrigado. Então, a minha recomendação, primeiro, faça pelo menos uma atividade de IC na graduação. Tente se envolver com pesquisa científica ou inovação de alguma forma. Vocês, de forma geral, assim, se a gente for pensar, vocês vão ter esses 4 mais Epsilon, e espero que Epsilon bem pequeno, anos de graduação. Então, 4 anos mais alguma coisinha, se alguma coisa sair daqui, para experimentar essas coisas diferentes que só existem na universidade. Pesquisa científica vocês só vão encontrar aqui. Antes de vocês trabalharem e se aposentarem, cara, vocês vão trabalhar até 70 mais anos. Então é muito tempo para trabalhar, é muito tempo para estagiar, é muito tempo para arrumar emprego. Agora, a oportunidade de fazer pesquisa científica talvez seja a única que vocês vão ter na carreira de vocês. Então pensem nisso com carinho, assim, e experimentem. Procurem por oportunidades que permitam interação com alunos de mestrado e doutorado. Então o Code Lab tem uma atividade que a gente chama de Dev Research, onde a gente faz pesquisa de iniciação científica junto com alunos que estão mais avançados, talvez em mestrado e doutorado. Então, o Code Lab, que é esse grupo de extensão, tenta organizar esse tipo de coisa, mas quanto mais vocês tiverem contato com pessoas que já passaram pela graduação como vocês, e estão experimentando mestrado ou doutorado, e estão seguindo um pouquinho a carreira científica, melhor, vocês vão poder entender melhor essa oportunidade de carreira. Aproveite a oportunidade, explore o conhecimento do seu orientador, dos colegas de projeto, dos pesquisadores de outros países que fazem coisas parecidas. Então, é a oportunidade de tirar um pouco de conhecimento dessas áreas que talvez sejam muito específicas num primeiro momento, mas que vão ajudar vocês a aprimorar o conhecimento de vocês. E a partir do momento que decidiu fazer IC, vá fundo, assim, vai com tudo. Leia tudo que puder sobre o projeto, faça coisas por si mesmo sem esperar instruções. Como a gente está falando de pesquisa científica em áreas que não estão muito bem claras ainda, a gente está, né, de novo, a gente está na fronteira do conhecimento, a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar quando começa a trabalhar num projeto. Então tem que ir fundo mesmo e tentar e errar, mas assim, com seriedade, né? É uma opção de carreira, não se contente em fazer só por fazer. Vou fazer IC porque o Daniel falou que é para fazer. Isso não faz o menor sentido, tem que fazer porque quer. Então, isso acho que para tudo na vida, né? A gente se compromete a fazer alguma coisa, tem que ir fundo. Bom, eu separei aqui uma lista de recursos. Essa apresentação está disponível
nesse QR Code e no meu site aqui, é axiosbr/dc/IC. Na lista tem uma série de links, na apresentação tem esses links, eu queria só separar esses aqui. Primeiro, tem a explicação da USP sobre o que a gente quer dizer com IC, né, tanto do lado de pesquisa básica como de tecnológica. O que é o mestrado? Acho que é o momento, talvez, de se pensar, né, se eu quero experimentar um pouquinho mais essa carreira de mestrado. Eu conto para os meus alunos sempre que, quando eu entrei na graduação, eu nunca imaginei fazer pesquisa científica na vida. No último ano de graduação, eu falei assim, eu vou fazer IC porque eu nunca tinha feito. Parece que é um negócio legal, trabalhar, eu vou ter bastante tempo para trabalhar depois. Então, eu resolvi fazer IC em vez de estágio. Quando eu fiz IC, eu adorei. Eu falei assim, nossa, eu nunca pensei em trabalhar com essas coisas. Eu trabalhava com coisas que estavam relacionadas com o sistema operacional e desenvolvimento de coisas baixo nível. Eu falei assim, nossa, isso é muito legal, eu quero fazer. Quando eu terminei a IC, eu falei assim, bom, se eu investir mais 2 anos no mestrado, eu aprendi tanto nos últimos 4, imagina o que eu posso fazer em 2 anos trabalhando numa área que eu gosto muito. Então eu falei assim, bom, então eu vou fazer o mestrado, eu vou fazer a fundo também, vou fazer em tempo integral, com bolsa, pedir uma bolsa da FAPESP e conseguir, e falei assim, já que é para fazer, eu vou fazer com todas as minhas energias. Depois eu trabalho, porque eu vou ter que trabalhar até 70 mais anos. Quando eu terminei o mestrado, eu fui trabalhar. E durante o trabalho eu falei assim, puxa, o que eu fazia no meu mestrado era muito mais legal. E aí eu vou fazer o doutorado. E aí resolvi fazer. Então, foi ter essas experiências que permitiu eu tomar essa decisão posteriormente de falar assim, eu vou ser pesquisador, eu vou continuar fazendo essas coisas. Então, esses links aqui explicam um pouquinho sobre o que a gente imagina que é o mestrado, tem um pouco mais sobre iniciação científica num link aqui de um professor da Unicamp e a explicação dessas bolsas mais importantes aqui, que ajudam a gente a remunerar esse trabalho de pesquisador, que é bem legal. Então, é isto que eu queria falar. Muito obrigado. Mais ou menos no tempo. O quê? Mais ou menos no tempo. Mais ou menos no tempo. Agora a gente vai ter a palestra do PET, então vai ser logo em seguida, nem precisa pegar presença, já vai começar. Muito obrigado, professor. Tivemos a dúvida no online, mas aí o Digi já respondeu. Obrigado. Digi Obrigado, foi efetivo. Luciano. Aqui no presencial a gente tem alguma dúvida sobre você? André? Fechou? Por favor. Aproveita. Bom dia, professor. Tudo Bom bem? dia. Eu tenho 2 dúvidas. O senhor prefere que eu faça elas direto ou faça uma e responde? Manda ver. Tá, vamos lá. A primeira o senhor estava falando sobre essa questão de a gente já emendar direto a questão da IC e tal. Muitos de nós, a gente já sai da faculdade, a gente já entra na faculdade saindo da escola, então a gente tem esse contexto onde a gente vai estudando, então a gente está meio acostumado. Eu estava pensando mais ou menos num caminho, tipo, entre aspas inverso, que é o quê? A gente sair da faculdade, ir para o mercado e depois voltar para a pesquisa. O senhor acha que isso é um caminho viável? Porque muita gente fala assim, a gente se a gente sair dessa trilha de aprendizagem, é muito difícil de voltar, de ter essa energia para voltar. Como o senhor enxerga essa questão de ir para o mercado e depois voltar para a pesquisa? Tá. Para mim, assim, pesquisa é um trabalho. Então, para mim, fazer pesquisa científica em nível de mestrado ou doutorado é um trabalho. A única coisa são as etapas, né? Então, a iniciação científica é o meu primeiro contato com um projeto de pesquisa. Mestrado é um pequeno projeto de pesquisa onde eu sou o responsável pelo projeto. É o meu primeiro projeto de pesquisa. E doutorado é o primeiro projeto de pesquisa em que eu tenho que garantir que, no final, eu vou ter uma contribuição inovadora. Mas, para mim, tudo isso é trabalho. Então, se eu opto por ir para a indústria e depois fazer o projeto e depois trabalhar com pesquisa, ou se eu opto por fazer pesquisa e depois trabalhar na indústria, para mim são duas opções de carreiras bastante... são só 2 opções de trabalho. Eu conheço gente que fez as 2 opções. O que eu acho é que se você já está dentro da universidade agora, durante a graduação, então, se você quiser experimentar o trabalho como pesquisador, é mais fácil você já estando aqui dentro, porque você tem acesso aos professores, você já está aqui todo dia, bater na porta de um deles para conversar é fácil. Então, tem essa primeira vantagem. Você já está dentro desse contexto onde as pessoas fazem pesquisa, é mais fácil você se inserir nesse negócio. A segunda coisa que tem que tomar um pouquinho de cuidado se deixar a pesquisa para depois é o seguinte: a gente tem a tendência de ocupar todos o nosso tempo com as coisas que a gente está fazendo. A partir do momento que vocês terminarem a graduação e começarem a trabalhar em tempo integral na indústria, em uma empresa,
vocês vão trabalhar e vão investir a sua energia e tempo naquilo que vocês estão fazendo naquele momento. E no período que vocês tiverem de folga, vocês vão investir em outras coisas. Então, imagino que uma boa parte de vocês, logo depois, vai, com esse tempo extra, vai falar assim, bom, então agora que eu tenho um salário fixo e estou trabalhando, eu posso ir morar sozinho, eu posso casar, eu posso ter um filho. Essas coisas ocupam o tempo. Depois, mudar de área, voltar para a pesquisa, depois disso tudo ter acontecido, é um pouco mais complicado. Uma coisa que a gente tem, que eu sou obrigado a dizer, que infelizmente a gente está num momento em que a pesquisa científica não é tão bem remunerada. Então, se você começa a, por exemplo, construir família e depois decide que quer fazer pesquisa científica, talvez você tenha uma queda no seu rendimento e isso pode ter um impacto, pode dificultar o caminho de volta. Mas, de novo, assim, eu conheço pessoas que seguiram dos dois jeitos, que emendaram ou voltaram depois. Eu acho que o mais fácil é emendar, porque a gente já está nesse ritmo e tem contato com as pessoas, mas um não exclui o outro. Certo. A segunda pergunta é mais ou menos sobre essa afinidade para pesquisa. O senhor acha que é uma coisa que pode ser construída, pode ser adquirida, ou uma coisa que geralmente já vem com a pessoa, esse gosto pela pesquisa? Não, pesquisa, de novo, pesquisa é um trabalho que exige certas características e competências que a gente tem que adquirir. Parte dessas competências vocês já têm e vocês já estão sendo treinados durante a graduação, que é esse negócio de, olha, eu preciso aprender sobre determinada coisa, então eu vou ler um livro, vou ler um livro, estou assistindo aulas, então vocês estão aprendendo a aprender, de certa forma. Essa é parte dessas competências. Outras competências a gente vai ter que adquirir na tentativa e erro, como, por exemplo, escrita de um artigo científico. É uma coisa que precisa ser treinada. Você faz uma vez, não vai ficar bom. Tem uma piada entre pesquisadores, que é sempre você dá o texto para o seu orientador e ele vem pingando de vermelho, de tanta tinta vermelha que tem na caneta do cara, falando, olha, arruma isso, porque é um processo mesmo, assim, é algo que a gente aprende. O negócio é o que eu quero, quais são os meus objetivos pessoais para fazer com aquilo que eu aprendi na graduação. No que eu quero atuar? É um pouco essa pergunta, assim, mas não tem pré-requisitos, não tem o cara que tem o melhor perfil e o pior perfil para fazer pesquisa. Assim, a partir do momento que vocês decidirem fazer isso e se aplicarem, sim, estou falando para vocês, né, os nossos alunos aqui do nosso bacharelado, que tem um perfil que é o perfil que a gente gosta para isso. Mas tem que colocar, se investir, aprender e pronto. Assim, não tem um negócio, olha, essa pessoa nunca vai poder fazer pesquisa científica porque, sei lá, é mau aluno, reprovou em CO, nossa senhora. Não, isso é ridículo. Assim. Perfeito, então, obrigado. Nada. Fechou. Por causa do tempo, a gente não vai conseguir responder mais dúvidas, mas se você tiver, o professor está aqui andando pela faculdade, então fica à vontade para entrar em contato com o professor. Bom.